naquele momento, vamos falar de Deus para alguém? Vamos orar por alguém? Na verdade, Deus incomodou ela para que a gente orasse pelas pessoas. E em mim, eu senti vontade de falar com as pessoas. Mas enfim, eu falei, vamos orar. Aí começamos a orar. Ali, os dois. No meio ali, um monte de gente. E aí nós começamos a orar. Aí depois que nós terminamos a oração, ela falou, então vamos de pessoas em pessoas orando. Eu falei, não, eu quero falar com as pessoas. Ela, não, mas eu quero orar. Eu falei, então pronto, um canta e o outro prega. Então, aí ela foi, ela começou a orar. E aí o Senhor me deu uma estratégia, porque parecia que eu estava vendo os bancos da igreja e tudo mais. Eram uns bancos assim, outros assim, outros assim. Eu falei, pronto, a igreja está toda aqui. Só está precisando de alguém. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu lembrei disso. E de repente eu cheguei nas pessoas e dei um bom dia para eles, como eu faço aqui. Senhoras e senhores, eu gostaria de falar algo para vocês e comecei a falar do amor de Deus. Eu creio que eu gastei uns 5, 7 minutos em cada bloco ali. E o nome de Deus foi glorificado. Porque as pessoas estão lá sedentas. Imagine um lugar oportuno para falar de Deus. As pessoas estão atentas, ouvindo. Elas vão para uma batalha lá dentro. Elas querem Deus, elas precisam de Deus. Aleluia. E você tem os botes, você tem os coletes ali, está com você. Aleluia. E aí o meu coração se alegrou, porque aquelas pessoas ouviram, elas oraram. Uma semente foi plantada. E o reino de Deus vai avançando através disso. E eu fiquei feliz de reencontrar vocês aqui. Eu sei que não estão todos aqui, mas todas essas palavras que vieram antes de mim abriram um caminho. Nosso irmão falou da passagem de Paulo em Listra, Paulo fazendo discípulos, e é exatamente isso que eu quero falar com vocês. O preço do discipulado. É isso que eu ia conversar com vocês naquele dia, mas o Senhor preparou essa oportunidade. Eu sei que hoje o mundo comemora a Páscoa. Alguns consideram muito a Páscoa, principalmente os católicos, que comem peixe, dão um lucro muito grande para os vendedores de peixe e para os produtores de chocolate. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele disse, né? Essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês estiverem juntos em memória de mim. Ele falou, este é a nova aliança no meu sangue. Então, ou seja, a nossa Páscoa é nós lembrarmos da ressurreição de Jesus, lembrarmos do sacrifício de Jesus. Não do coelhinho, mas sim do cordeiro mudo que foi ao matadouro e que se entregou por nós. Portanto, não será uma pregação temática de Páscoa. Será sobre o preço do discipulado. Eu quero que você abra aí em Lucas, no capítulo 14, versículo 25. Como eu estou feliz. Eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Essa noite foi difícil até para dormir. Parecia que eu era uma criança e estava prestes a ir para o Play Center. Não sei se vocês já tiveram essa ansiedade quando criança, mas eu tive. Aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pela segunda vez ele diz isso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo
quanto tem, não pode ser meu discípulo. Terceira vez ele diz isso. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve a sua cabeça novamente. Pai eterno, na tua presença eu estou diante da tua igreja, Senhor. Aquela que o Senhor deu a vida por ela, Deus. Não me deixe sonegar a tua palavra. Despeja a graça aqui em mim, Senhor, para que eu interprete corretamente as Escrituras, para que tenha alívio ao coração dos meus irmãos, para que eles aprendam e compreendam o que é seguir a Ti, o que é ser um discípulo do Senhor. Avança o Teu reino sobre nós, ó Deus. Faça com que nós compreendamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Eu quero começar com uma introdução que diz assim: não seja um discípulo de Cristo pelos benefícios dos céus, e também nem pelo medo de ir ao inferno, mas seja um discípulo por amor ao sacrifício de Cristo, porque Ele te amou, Ele te escolheu e confiou a cada um de nós a sua santa palavra. A palavra de Deus é tão importante e eficaz para a nossa vida. Ela é o que nós temos de mais importante. O apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ela é tão importante que Spurgeon diz que a Bíblia fala no tom de voz de Deus. A Bíblia fala no tom de voz de Deus. Ou seja, muitas vezes nós pedimos: Senhor, fala comigo. E às vezes nós não obtemos aquela palavra que nós gostaríamos. E Ele diz: a minha palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas, Senhor, ainda não estou ouvindo o suficiente a sua voz. Leia em voz alta e você ouvirá a voz de Deus. Isso é maravilhoso. John Wesley diz que a igreja não transforma o mundo fazendo novos convertidos, ela transforma o mundo fazendo discípulos. E é isso que o Senhor Jesus quer tratar conosco. Diferente daqueles que o seguiam, diferente daqueles que caminhavam, mas Ele diz que queria fazer discípulos. Ele disse em Mateus 28: portanto, foi-me dado toda a autoridade, tanto nos céus, tanto na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o que foi dito pelo presbítero Lucas agora, que Paulo foi fortalecendo os irmãos em Icônio, em Listra, em todas as cidades, inclusive na cidade que ele tinha sido dado como morto. Você imagina que isso quando ocorre? Imagina Timóteo, antes de Paulo o chamar, talvez viu aquela situação, ainda que tinha sido criado a religião ali com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, ele vendo a fé daquele homem apanhando, dado como morto, mas peraí, levantando e entrando novamente na cidade para anunciar e fortalecer os discípulos. Se fosse qualquer um, teria ido embora. Opa, peraí, pelo menos dar uma cicatrizada nessas feridas aqui, pelo menos acordar direito, pelo menos me levantar, jogar uma água no rosto. Mas a palavra diz que a oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos. E aqueles homens se juntaram, começaram a orar, começaram a clamar a Deus. Aquele homem se levanta. Parece que aquela figura dele dizendo: eu vou para Jerusalém não sabendo o que lá me espera, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade, prisões e tribulações. Quando ele chega lá, ele está na casa de Felipe, o evangelista, o qual tinha suas 4 filhos donzelas que eram profetisas. E quando chega o profeta Ágapo dizendo: ao dono desse cinto, esse homem será ligado com esse cinto aqui. E os discípulos sabiam que Paulo queria ir para Jerusalém. E aqueles discípulos
e aqueles homens que seguiam a Paulo se ajoelham diante dele, começam a chorar dizendo: não vai, Paulo. E Paulo diz: vocês querem me entristecer, eu estou pronto não apenas a ser ligado, a ser preso, a ser moído, mas estou pronto até a morrer pelo Evangelho de Cristo. Esse é o desejo de Paulo, fazer discípulos, contanto que custe algo a mim. É isso. Então eu quero dizer para vocês que a palavra grega traduzida para discípulo diz matetes, é um termo amplo que identifica um aluno ou um estudante, ou seja, era o que Jesus fazia. A palavra geralmente começa: e Jesus subiu ao monte e se assentou e ensinava. Isso é ter discípulos. Não é apenas você vir contar alguma coisa, isso edifica as nossas vidas também. Eu não quero dizer que isso não é importante. Quando vocês vêm até aqui e contam alguma experiência, algo importante, algo que edifica a nossa vida, isso é muito bom. Mas coisa boa é quando você abre as Escrituras e você lê o texto e você consegue aplicar o texto, porque o Espírito nos revelou aquele texto. Ele disse que nos ensinaria todas as coisas. E se você tiver essa vontade, esse ânimo, Deus vai te dar essa intimidade com as Escrituras. Eu tenho certeza que você vai fazer avançar o reino de Cristo. Então, essa parábola aqui que Jesus conta, aqui pela qual nós lemos, o serviço de Cristo exige abnegação. Mas antes disso, de Jesus sair e as multidões começarem a ir atrás dele, nós precisamos lembrar de duas parábolas anteriores que Jesus contou. Primeiro, Jesus contou sobre aquela parábola dos primeiros lugares. E como que foi isso? É quando Jesus cura aquele hidrópico. E o que é um hidrópico? Só para não ficar não ficar confuso. Hidrópico é um homem que inchava o corpo, um homem que saía muito líquido do corpo dele, porém o corpo dele vivia inchado. E Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu. Aqui não revela o nome do fariseu, porém Jesus está indo até a casa desse fariseu. E tudo começa aqui, o preço do discipulado. E Jesus está indo lá, é um sábado. E Jesus já logo faz a pergunta aos fariseus: é lícito curar no sábado? O que seria melhor? Se cair uma ovelha ou uma criança dentro de um buraco e deixá-la? Os fariseus nada responderam. E aí Jesus entra dentro daquela casa. E aí ele vê como que era a postura das pessoas que estavam chegando. Elas buscavam os primeiros lugares para sentar. Ele ficou só observando. E aí Jesus já solta logo uma palavra. Ele começa a dizer que não seria melhor quando você fosse a uma casa e você fosse convidado, depois Jesus muda isso para uma festa, não seria melhor que você se assentasse nas últimas fileiras? Porque seria uma honra para o anfitrião da casa dizer: amigo, sente-se aqui à frente, porque aí você se sentiria honrado. Em contrapartida, se você escolhe os primeiros lugares, seria um constrangimento para você. Jesus falando, seria um constrangimento para ele dizer: amigo, você pode se assentar lá no fundo, porque tem um amigo meu mais digno do que você? Você pode trocar de lugar? Então Jesus fala aqui: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E Jesus está ensinando o que é o preço do discipulado, o que é fazer um discípulo, e eles estão observando. E aí Jesus conta mais uma outra parábola. Jesus vai contar a parábola da grande ceia. Aí Jesus conta sobre as bodas ali. Ele fala sobre essas pessoas virem até as bodas. Ele conta essa parábola. Ele diz assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. Então ele está ensinando, ele está dizendo: olha, Deus está enviando alguém para ensinar, para fazer discípulos. Portanto, a resposta para esse chamado desse Senhor que envia o servo para convidar as pessoas, deram respostas inúteis para esse chamado. Para o primeiro, que
o servo vai fazer o chamado do Senhor, do dono da casa, do dono da festa, ele chama e ele diz: eu não posso ir, porque eu comprei um campo e eu preciso ir ver esse campo. O segundo diz: eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso experimentar essas juntas de bois. E o terceiro diz: eu não posso, porque eu acabei de casar, então não vai dar para eu ir. Me coloque como excluído ou excusado. E ali, aquele servo vai até o seu senhor e o seu senhor fica irado. Ele fica bravo, a figura de Deus ali, chamando aqueles homens, ensinando aqueles homens. Porém, eles não se deram por satisfeitos. Assim como João dizendo: a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, aí o dono da casa diz: então, chame os pobres, vá até os becos, as vielas, as ruas, e tragam todos, os mancos, os mudos, os aleijados, e tragam até aqui. E obediente, ele veio e chamou a todos, e de repente ele chega diante do seu senhor e diz: ainda há muitos lugares, parece aquela figura de Jesus dizendo em João 14, né? Credes em Deus e também, ele fala: não turbeis o vosso coração, credes em Deus e também credes em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar, porque onde eu estiver, vós estejais também. Parece a mesma coisa, mas a hora que ele chega diante do pai, ou diante do Senhor, ele diz: eles não quiseram, mas eu chamei, mas ainda há muitos lugares. Então, esse senhor da casa diz: então vai, obriga-os a todos a entrar, porque eu quero a casa cheia. E eu lembrei de que essa ideia aqui é Deus, ele dizendo: eu quero a casa cheia, eu gosto de festa, eu gosto de muitas pessoas, foi essas pessoas que eu escolhi, então eu quero que a minha casa esteja cheia. Então, é isso que Jesus estava ensinando. Porém, ele disse que aqueles que não aceitaram, seria impossível que eles entrassem nessa ceia. Ele estava dando uma lição nos fariseus, ele estava dando uma lição naquela multidão. Então, eu quero discorrer com vocês esses versículos que diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer, em algum tempo diz odiar a seu pai e mãe, e mulher, filhos, irmãs, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra grega aqui para aborrecer é missil, que tem a definição e dá a ideia que amar a Cristo comparado à pessoa que você mais ama aqui, no caso, para simplificar para você, a pessoa que você mais deve amar aqui na terra, depois de Deus, obviamente, primeiro a Deus sobre todas as coisas, mas a pessoa que você mais deve amar aqui nessa terra é sua esposa. Sabia disso? Biblicamente dizendo, é a sua esposa. Mas o ódio aqui, essa tradução, algumas das traduções dizem ódio, mas é aborrecer, a palavra que mais se encaixa, se pareça com ódio tamanha distância desse amor. É o que eu sempre digo: eu amo muito a minha esposa, ela é amável, ela é adorável, mas quando se trata de Deus, e ela é a segunda pessoa que eu mais devo amar depois de Deus, então, ou seja, a primeira pessoa, então, como que é essa ideia aqui? Como que é essa comparação? A ideia é assim: eu amo a Deus em primeiro lugar, e eu amo tanto a Deus, ou deveria amar tanto a Deus, que a segunda pessoa que eu mais amo, eu tenho que enxergar a ela com um binóculo, tamanha distância do amor que eu tenho de Deus. Essa é a ideia que ele está dizendo. É como se ele estivesse dizendo: aquele que amar mais aos seus parentes, os seus irmãos, pais, filhos e filhas, mais do que a mim, não é digno de mim e não pode ser o meu discípulo. Então, quando ele fala uma coisa dessa, os discípulos e todos ali começam a pensar: nossa, isso é muito difícil. Negar a si mesmo já é difícil, então negar uma situação como essa é completamente difícil. Então, biblicamente, é como eu disse, quem nós mais devemos amar aqui é a nossa esposa, as mulheres, o seu esposo. Por que eu estou falando isso? Deus fez
você, uma só carne, não fez com o seu filho. A palavra não diz. A palavra não diz que Deus fez você uma só carne com sua mãe, com seu irmão, não. Mas com sua esposa, Ele fez uma só carne. Ele disse: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo. Ele não disse: faça isso com seu pai e com sua mãe. Não estou dizendo que você não deva amar o seu próximo como a ti mesmo. Só estou te mostrando o grau de amor que nós devemos ter. Então essa é a ideia: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui Jesus diz: aquele que não amar mais do que pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, não é digno de mim. Então, ou seja, se você não amar mais a Cristo do que a própria vida e as suas próprias vontades, você não pode ser um discípulo de Cristo. Então nós estamos aprendendo. O que é ser discípulo de Cristo? É viver para Deus. É negar as nossas vontades. É abrir mãos de desejos, de coisas humanas, para dizer: eu abro mão, Senhor. Os teus mandamentos não são pesados demais para mim. Antes a tua vontade do que a minha vontade. Assim como Jesus orou, Pai Nosso. Primeiro a vontade de Deus, depois a nossa vontade. A nossa vontade são as demais coisas, aliás. São as demais coisas. É aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20. Olha só, a ideia de quem percebeu e de que tem a percepção exata do que é ser um discípulo de Cristo. Paulo diz, em Gálatas 2:19 e 20: já estou crucificado com Cristo. Olha só, já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. E agora a minha vida humana, a vida que eu vivo na carne, eu vivo ela pela fé em quem? No Filho de Deus, que Ele mesmo me amou tanto e se entregou por mim. Essa é a ideia que Paulo está dizendo, fazendo um discípulo. Esse era o crivo que Paulo usava para ser um discípulo. Portanto, todavia, entretanto, vamos ler aqui. Em 2 Timóteo, Paulo diz também uma receita aqui para nós. No capítulo 2:2, ele diz assim: e os que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitiste a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha que forte isso que Paulo está falando. Paulo dá o exemplo do atleta e do lavrador. E ele está dizendo: olha, esses homens, eles se dedicam a um tempo enorme para as coisas do atletismo. Já existiam Olimpíadas na época de Paulo. Isso vem de lá também. Então, aqueles homens se dedicavam muito tempo para essas coisas. E Paulo está dizendo: isso aqui não vale nada. Mas eles se dedicam um grande período da sua vida. Assim como nós vemos também na nossa cultura. Os atletas, como o Felipe disse, os atletas se dedicam muito tempo para as coisas humanas. Porém, para momentos pequenos de glória, momentos curtos, raios curtos de êxtase. Paulo está dizendo aqui. É como no filme de Paulo que vocês assistiram aqui. Paulo está dizendo: essa água aqui que escorre sobre os meus dedos, isso aqui que escorre pelos meus dedos, é a nossa vida. E todo esse oceano imenso é o porvir, é a eternidade, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nenhum soldado indo preparado para uma guerra milita por coisas humanas. Ele está sujeito à sua autoridade, ao seu general, ao seu capitão. Ele não sai de lá. Ele está treinando para uma guerra. Ele está na selva. Ele está atravessando túnel com água. Está atravessando mata fechada. Ele está preparado. Paulo está dizendo: isso não vale muita coisa. Porém, o exército que cada um de vocês aqui foram alistados é o exército daquele que nunca e jamais perderá uma batalha, jamais perdeu uma guerra. É esse exército que nós fomos alistados. O exército do Senhor, que é chamado por general de guerra, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos.
exército que você foi alistado. É nesse exército que Ele te chamou para militar. Porém, você não passará essa batalha sozinho. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até chegar aquele grande dia. Isso é maravilhoso. E diz assim, no 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Imagina Jesus falando isso para aqueles homens. Eles estão regimentados sob o Império Romano. Eles bem sabiam que alguém, para sair com uma cruz pendurada em seus ombros, ele seria um ladrão, alguém que causava sedições, um assassino. A morte de cruz era mais violenta e lenta que o Império Romano trazia para todo homem que praticava tais crimes. E Jesus está dizendo: aquele que não carrega a sua cruz, Ele está dizendo naquela palavra que Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele está repetindo isso aqui. Ele está dizendo: você está disposto a carregar uma cruz por mim? Glória a Deus. Imagina aqueles homens pensando: como que eu carrego um patíbulo de horror nas minhas costas, pesando entre 40 e 60 quilos, e as pessoas me humilhando? Porque era assim, quando um ladrão era pego, ele tinha que levar a cruz da vergonha dele até o momento de ser crucificado. E as pessoas diziam: ah, roubou, merece, crucifica, ele merece. E cuspiam também, chutavam. Era feito um espetáculo com aquelas pessoas. É verdade. E Jesus estava dizendo: para alguém ser o meu discípulo, você está disposto a isso? A esse horror? Talvez houve um silêncio, porque é muito difícil. Mas Jesus queria animar essas pessoas. Parece que nós falamos tanto sobre a cruz de Cristo, e isso é tão importante. E como eu disse, nós não devemos vir a Cristo apenas pelo benefício dos céus e nem pelo medo do inferno. Porém, nós sabemos das recompensas. Nós sabemos quem nos regimentou. Ele diz: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Quem pode suportar? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam queixando do que ouviam, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? É dura essas palavras para vocês? Vocês não querem mais ser meus discípulos? Jesus chamou o número de 12. Vocês querem me seguir? Vem, segue-me. A princípio parecia ser muito legal deixar a embarcação, farei pescador de homens, a um corrupto. Vem, segue-me. Talvez a visão que eles tinham de Jesus era uma visão imediatista, que todos os seus problemas seriam resolvidos, assim como as instituições Tabajara, seus problemas serão resolvidos. Mas não foi bem assim. Jesus diz: terá um processo para que vocês passem. Se odiaram a mim, odiarão a vocês também. Esse tipo de coisa, que talvez no meio da caminhada eles pensavam: nossa, mas o cálculo, talvez nós não calculamos tão bem. Esse custo está ficando alto. Quem sabe não foi esse o pensamento dos discípulos? A ponto de Jesus dizer: vocês comiam o maná que desceu do céu lá com os pais de vocês, com Moisés, mas todos eles morreram. Jesus estava querendo dizer: eu que dei esse maná para eles comer. Vocês não reconheceram isso aqui. Vocês querem me seguir pelos benefícios dos pães que eu tenho a dar a vocês. Vocês querem os meus milagres, porém vocês não me querem. Aí os discípulos dizem: dura esse discurso, quem pode suportar? Todos vão indo embora. A palavra diz que até alguns dos discípulos foram. E aqueles homens vão indo. E cada vez mais Jesus ficando sozinho de canto. E alguns remanescentes, Pedro toma a palavra com coragem e diz: mas para
onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor que tem aquela palavra, esse pão que subsiste para a vida eterna. Nós não queremos outra coisa senão a tua palavra. É esse sentimento que nós devemos ter ainda nos nossos momentos de tribulações. Agora uma coisa importante, no versículo 28, que diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Eu estava pensando esses dias, e eu escrevi algumas coisas aqui. Quando a gente fala de cálculos, fala de conta, a gente lembra da nossa parte humana. E eu fazendo um panorama atual de como nós nos portamos na sociedade e como cidadãos no modo geral, como trabalhadores, muitas vezes nós temos sonhos. E muitas vezes sonho até em ser empreendedores, né? Buscamos informações para saber primeiro como aumentar a nossa renda. Primeiro você trabalha e de repente você fala: poxa vida, eu poderia ter uma ideia, né? Para melhorar um pouco a minha renda. Depois a gente traça algum plano e alguma oportunidade, de repente, bum, na sua mente. Você fala: é isso, uma ideia que eu precisava. Veio uma ideia na sua mente. E assim começam as empresas, né? Começam a partir de uma ideia. Foi assim comigo, quando muitos sabem que eu tive 2 empresas, na verdade 3 empresas, né? E foi assim que surgiu a oportunidade. E quando a gente se envolve no mundo empresarial, a gente começa a traçar alguns planos. E quais são esses planos? Primeiro, se você não sabe, você tenta se especializar. Você vai buscar uma informação aqui, outra ali. Alguns fazem um curso superior, fazem faculdade, outros buscam um curso no Senai. E ali tentam se aprimorar para ver como que vai agir ali diante de uma empresa. E ali a gente busca essas informações financeiras, informações. Uma das mais preciosas é observando o concorrente, não é assim? Observando como que ele faz, e você faz essa pesquisa de mercado, que dentro do empreendedorismo você é obrigado a fazê-la. Aí você toma aulas corporativas, você aprende vendo pessoas. E uma das coisas que, quando eu fui empreendedor, uma das coisas que eu aprendi que eu mais deveria investir é em pessoas. Em pessoas. Então, quando você investe em pessoas, eles ficam motivados. Quando você investe em pessoas, digamos que você tem uma loja, você começa a melhorar o atendimento. O que você faz? Você coloca pessoas com um sorriso incansável para que atenda o seu cliente. Você trata ele muito bem. Se puder, você puxa um tapete vermelho. Você coloca balas para as crianças, um café, você dá um conforto numa poltrona. Você coloca alguns aparatos que conforte aquela pessoa, alguns biscoitos. Se possível for, você carrega ela no colo. Isso que o empreendedor faz. É isso que, como empreendedores, nós aplicamos. Você dá uma água gelada, se você puder. Você coloca um ar-condicionado, né? O atendimento bíblico. Você tenta fidelizar o cliente. Afinal, pode ser que ele foi na concorrência e não foi tão bem atendido quanto no seu estabelecimento. E é isso o que o mundo business fala para você conquistar um cliente, fidelizar ele. Ele precisa ser bem tratado. Ele precisa de pessoas que bajulam para arrancar o que ele tem. Ok? Se você não calcular muito bem isso, Lucas, você quebra. Você quebra. Você precisa de estratégias para fazer isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês não acharam, né? Que eu mudei para a teologia da prosperidade. De maneira alguma. O que eu quero dizer para vocês é que a igreja contemporânea não tem sido diferente. Ela tem atraído o pecador com o mesmo parâmetro do que as empresas especializadas em marketing. É exatamente um plano elaborado conforme as empresas fazem. As igrejas têm abraçado e adotado o mesmo perfil e o mesmo parâmetro.
elas oferecem coisas, fazem promessas que nunca vão conseguir bancar, pois o intuito principal delas, na verdade, não é alcançar o coração do pecador, é alcançar o bolso. Isso não é fazer discípulo. É isso. Isso é atrair por uma isca muito falha, muito frágil, muito inútil, que vai totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. O que é fazer discípulos? Eu não estou falando de fazer bajuladores, não estou falando de chamar seguidores. Jesus disse: vocês não me chamarão mais de servos, eu quero um relacionamento mais aprimorado com vocês, eu quero chamar vocês de amigo. E você sabe o que é ser um amigo? É sentar com ele, é conversar, falar os seus maiores e melhores segredos, é chorar, é ter um ombro amigo, é abraçar, é ter um conforto. Jesus disse: eu não quero bajuladores, vocês querem coisas, vocês não me querem. Vocês querem a bênção, vocês não querem o dono da bênção. Então, é exatamente isso, uma estratégia que as igrejas têm usado. Você vê nessa pandemia um cenário devastador de guerra como esse. Você vê lá, o que está maior nas telas é o número da conta. Tem conta de tudo quanto é jeito, tem banco que eu nem conheço, é Pix para tudo quanto é lado. Nós devemos investir em pessoas em contrapartida. Jesus disse: tive fome e vocês não deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestis, estava preso e enfermo, não foste me visitar. Mas quando, Senhor, que te vimos nessa condição? Quando você quiseste algum desses pequeninos, você estava fazendo para mim, não era para ele. E as pessoas inverteram os valores. As pessoas continuam investindo em templos que não são templos, investindo em parede, investindo em condição financeira de quem já tem. A palavra de Deus nunca foi e nunca será isso. Se nós pensarmos aqui no 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui é um cenário de vergonha. Aqui é um cenário de vergonha. Eu vou explicar a parte histórica e depois eu aplico. Aqui Jesus está querendo mostrar para eles a parte da vergonha propriamente dita. Você começa a construir. Aí dá a ideia do construtor, que não calculou bem os custos. Ele vai lá e começa. Você figura uma casa, você figura algo que você desejou e você não calculou, deixou pela metade, você só fez os alicerces. E a hora que as pessoas passarem, vão dizer: nossa, mas só está pela metade. Quantos anos que eu não passo aqui e não sai disso? E às vezes você vai ficar com vergonha porque você saiu anunciando para todo mundo quantos quartos, quantas coisas você teria, você se animou. Ele está dizendo: olha que vergonha. Eles vão rir de você dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Não é assim na nossa vida espiritual também? Quantas vezes você não começou com a boa intenção, dizendo: eu me propus a isso e eu vou até o final e vou concluir? A palavra diz: é melhor você não botar do que você botar e não cumprir. Nós fazemos planos em nosso coração, mas precisamos entender que ao dia de amanhã pertence a Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. É se Deus quiser. Eu fico olhando pessoas, não sou contra isso, mas eu fico analisando pessoas, crentes em Cristo, fazendo planejamentos de 15, 20 anos no financiamento. Eu não estou dizendo que você não deva fazer, mas ele se aplica, ele deposita todo o suor dele naquilo. Um carro em 6, 7 anos, e ele dá a vida por aquilo ali, aquela lata que vai ficar. Sabe, ele se aplica tanto nessas coisas que não valem nada. E Jesus está dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é para todo aquele que busca juntar tesouros nessa terra e é pobre para com Deus. Antes, juntem tesouros nos céus, onde a traça não pode corroer, onde o ladrão não pode roubar. E nós estamos
nós devemos fazer menção do nome do Todo-Poderoso, aquele que nos deu a vida e nos fez uma promessa, dizendo que as moradas celestiais, você não fez nada para ir para lá, mas através do sangue de Cristo você estará lá. Aleluia. É porque nós somos impacientes. Somos impacientes. Ser um discípulo de Jesus implica em uma batalha. Implica em se sujeitar ao inimigo. Quando você calcular mal, você é obrigado a se entregar ao exército inimigo. Por que eu estou falando isso? Olha só. No versículo 31 diz: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo. Essa é uma das passagens, um dos versículos mais importantes dessa parábola. Jesus está dizendo do cálculo de seguir a Cristo. Ele está comparando um exército de 10.000, de um rei valente, de um exército pronto, preparado, porém, quando ele está indo à batalha e vai de encontro com a guerra, ele se depara com um exército muito maior, com um exército de 20.000 pessoas, de 20.000 homens. E de repente, aqueles homens ficam desesperados, não calcularam direito. Como que nós iremos com 10.000 apenas? Sendo que o exército inimigo está com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação. Nossa, como isso é triste. Ele está dizendo, ainda há uma solução. Porém, é uma solução que chama-se vergonha. Você vai enviar uma delegação e dizer, é como se essa pessoa chegasse com uma bandeira de paz, dizendo, nós não queremos mais lutar com vocês. Mas isso, portanto, requer algo muito importante. Essa pessoa que foi buscar a paz com o exército inimigo, o exército que está vindo com 20.000, ele está buscando a paz, intermediar a paz com uma sujeição, dizendo, isso vai nos custar a nossa liberdade. Nós iremos aceitar servi-los, ser seus escravos. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Primeiro, se nós formos aplicar isso, qual que é a primeira luta que nós encontramos? Desses 10 contra 20, contra você mesmo, contra a sua própria carne, contra os seus desejos. E como isso é grande, como isso às vezes custa, você negar suas vontades, os seus desejos, e dizer, não vou fazer isso, não é por A, não é por B, não é por mim, mas é por aquele que me alistou e se entregou por mim. É uma luta constante da carne contra o espírito. Paulo fala sobre isso, a ponto de querer esmurrar o seu próprio corpo. Ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é difícil, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu insisto em fazer. Quem vai me livrar disso? Quem me livrará? E Jesus está dando a receita para nós. Segue-me, venha ser o meu discípulo, participa comigo das minhas dores, participa comigo nos meus sofrimentos. Segundo, você vai ter uma batalha contra o mundo, o sistema mundano, que é contrário à santidade de Deus. O mundo vai te odiar, meu irmão. Jesus disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. É uma luta travada não só apenas contra a sua carne, é uma luta contra o mundo. Quando você está diante do seu trabalho, quando você está na escola, inserido na sociedade, como é difícil, mas você precisa ser luz, você precisa ser sal, você precisa dar sabor. O discípulo de Jesus, ele precisa ser conhecido pelo que ele é em Cristo, não pelas lambanças que o mundo faz. Você diz, isso eu aborreço, e agora essas coisas eu amo porque Jesus ama. Aleluia. Terceiro, você vai lutar contra o diabo e os demônios. Isso é forte. Ele vai lançar setas, pratos, convites, vai lutar para você não orar.
Leonardo Ravenhill disse o seguinte, ele disse: o homem que se propõe a orar e se consagrar diante de Deus, ele é bombardeado pelo inferno. O telefone dele vai tocar fora do gancho. Imagina, tudo vai acontecer para você não orar. O telefone vai tocar, os filhos vão te chamar, as coisas vão embaraçar para você não orar. Eu lembro de uma mulher chamada Susana Wesley, mãe de John Wesley. Ela tinha 13 filhos e ela dizia: não importa o que aconteça, todos os dias eu separo 1 hora de oração. E os filhos já sabiam. Cresceram numa doutrina, vendo a mãe de oração se retirando. Imagina essa mulher. Aconteça o que acontecer, que corte a luz, que acabe o gás, que falte a comida, mas eu irei me alimentar do manancial de Deus. Falarei com aquele que pode todas as coisas. Isso me faz lembrar de George Miller também. Um homem que tinha um orfanato de crianças. Ele costumava não pedir nada de ninguém. Ele era um homem de oração. Orava em média de 3 a 4 horas por dia. A sua única dependência eram os seus joelhos. Certa vez, as crianças estão todas sentadas esperando o pãozinho da manhã. E ele vai para o quarto e começa a orar a Deus. E aquele homem começa a chorar tanto, dizendo: Senhor, eu não tenho pão hoje para dar para essas crianças. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei quem vai fazer. Foi o Senhor que preparou esse lugar, essas crianças, e eu estou aqui como um mero obediente a Ti. Eu não sei que situação o Senhor vai usar, mas essas crianças vão comer. E ele não queria pedir. E eu não digo que isso é errado de você não pedir, mas aquele homem tinha uma fé muito grande. E de repente, aquele homem que tinha uma padaria lá nessa cidade, ele fez muitos pães e ele não tinha... aquele homem que fez um grande pedido não foi buscar aqueles pães. E aquele homem pensa: bom, o que eu vou fazer com tantos pães? Bom, eu sei que existe George Miller aqui, ele tem um orfanato. Eu vou lá entregar esses pães para ele, porque pelo menos essas pessoas vão se alimentar e não vão jogar fora esses pães. Imagina. Imagina. Bom, senhor Miller, eu não sei se o senhor estava precisando, mas eu trouxe algumas coisas aqui. E quando aquele homem chega com aquela fartura de pão, imagine a fé desse homem. É o que eu quero dizer para você, que você não deve se turbar com o dia de amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Ele disse: os pássaros não plantam, não cegam, mas todos os dias dá ao Senhor o alimento para que eles comam. Não se vestiu nem Salomão e sua maior riqueza como o lírio do campo, imponente, com tanta elegância. O Senhor proveu, o Senhor fez. É isso. Ser um seguidor de Cristo é muito pouco. O 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, agora essa é uma das partes mais pesadas. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Ele diz isso novamente. Quando nós vemos aquelas igrejas da prosperidade fazendo convite para as pessoas vir à frente, com aquelas iscas mundanas, imediatistas, dizendo: venha ser discípulo de Jesus e você vai ser próspero, vai ter conforto, vai ter saúde, e depois faz a oração do pecador, aquela oração que seus problemas acabaram, né? Até que eles vêm, mas no primeiro aperto eles abandonam, porque não era Cristo que eles queriam. Eles gostariam de tudo aquilo que foi prometido no discurso. E uma vez que eles não receberam, eles abandonam a fé. Exatamente isso. Porque não passaram pelo pesar do arrependimento. Eles não passaram a fórmula isca que lançaram. Não foi o suficiente, aquilo era palpável, era terreno, era humano. Jesus disse: a minha comida não é essa.
vida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Glória a Deus. É isso, meu irmão. John MacArthur fala sobre o Evangelho Light. Isso é fantástico. Ele diz: produz cristãos para ficar na terra. O Evangelho Light, açucarado, mel na chupeta, produz cristãos para ficar na terra. Ele diz: o verdadeiro evangelho cristão não oferece o céu na terra, mas o céu no céu. Ele produz autênticos discípulos do Senhor, não cabides superficiais. As pessoas querem viver o céu aqui na terra. Eu tenho que comer o melhor da terra, eu tenho que participar das melhores coisas. Não está disposto a participar dos sofrimentos de Cristo, a ponto de que as pessoas falavam de Jó: abandona o seu Deus. A mulher dele diz: abandona o teu Deus e morre. Ele diz: como eu posso obter apenas os benefícios, o bem de Deus, e também não posso aceitar o mal de Deus? Aleluia. Nu eu vim, nu eu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é uma cruz, ela é pesada, ela é dolorida, porém ela tem alívios em alguns momentos também. Porque ele diz: entrai pela porta estreita e apertado é o caminho, porque largo é o caminho que vos leva à perdição, e muitos há que a encontrem. Caminho estreito é difícil de passar, ele é dolorido de passar, porque ele não chamou para você viver uma boa vida, ele te chamou para morrer. É isso. João 5,24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele nunca ensinou que o caminho para o céu é amplo e fácil, mas advertiu que a porta é pequena e o caminho é estreito que conduz à vida, e poucos há de encontrar. Agora no versículo 34 ele diz: o sal é bom. Já está acabando, gente. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o sol, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês a importância do sal. Eu creio que vocês já têm um bom conhecimento, né? Jesus está falando de algo importante, algo que dá sabor, algo que conserva alimentos, para que não estrague, para que não sejam putrefados. E essa palavra que ele está usando aqui é uma palavra grega que diz halas, que quer dizer temperar a comida e fertilizar a terra. É uma palavra mais ampla. Ou seja, o sal protege alimentos de putrefação. Ele conserva os alimentos sem tirar a alteração do sabor. Olha só, essa é a função do sal. E também Jesus fala isso porque era um costume oriental, o sal. Para um judeu chamar você na casa dele, para você comer uma alimentação que tinha sal, é porque ele considerava muito você. Para ele dividir uma torta, uma comida típica dele, que era salgada, ele tinha que gostar muito de você. Era um prazer ele dividir isso com você, uma vez que você tem passe livre para a casa dele. Então, digamos, o Diego vem comer na minha casa hoje, eu sou um judeu, peraí, eu já vou falar para a Fernanda, faz aquela comida gostosa, com aquele temperinho bem peculiar. Não é para qualquer coisa que a gente usa isso aqui. Então, é uma visita especial. Nós partilharemos não só o alimento, como teremos conversas agradáveis. Essa é a ideia que Jesus está partilhando com eles. Porém, o sal insípido, ele tinha poucas funções. Ele servia para adubar a terra, porém era muito inútil a sua utilidade. Então, eu já contei isso aqui. Eles colocavam, na época de inverno em Israel, eles colocavam no chão, né, para que os irmãos não escorregassem. Ele servia uma forma de antiderrapante, né? Por isso que ele diz: não serve para outra coisa a não ser para ser pisado pelos homens, porque os homens não tinham costume de ficar pisando isso em outra época, a não ser na época de inverno, para que eles não escorregassem. Então Jesus está dizendo: o sal nada mais presta se ele for insípido. Então, para você ver tanta importância do sal, que é dito em Levítico 2, 13,
Olha só como que Deus ensinava o povo quanto a essas questões. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Entendeu? Agora, em contrapartida, o sal insípido foi aquilo que eu falei. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta. Ou seja, o sal não conseguiria restaurar aquele sabor. Aquele sal jamais conseguiria dar sabor. Ele já foi corrompido, influenciado, não teria mais nada para fazer, a não ser para ser pisado ou ser lançado fora. E diante de todo esse cenário aqui, eu lembrei da história do peregrino. Eu estava até comentando com o Diego, nós assistimos o filme, e eu leio um livro de Charles Spurgeon que diz Caminhando com o Peregrino. São os comentários a partir do livro de John Bunyan, que foi o criador do livro, best-seller, o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Então, Spurgeon leu esse livro 100 vezes, mais ou menos, e comentou algumas coisas sobre esse livro. E nessa história, é uma história, eu vou contar ela rápido para vocês, é a história de um homem chamado Cristão, que ele mora na cidade da perdição, e ele tem um sonho da destruição daquela cidade. E ali, imediatamente, ele sai correndo ao encontro da cidade celestial. E ele começa a caminhar, o peregrino. Só que o peregrino está com um fardo bem grande nas costas. E ele está indo rumo à cidade celestial. E no meio desse caminho, duas pessoas abordam ao peregrino flexível e um obstinado. Eles tentam parar o peregrino para que ele não vá a esse caminho. E o obstinado diz, não faça isso, você vai abandonar toda a sua família, para de ser maluco, olha o que você está fazendo, você está indo para um lugar que você nem sabe onde é, e usa os seus argumentos para que o cristão seja parado. Em contrapartida, o cristão diz, eu estou saindo dessa cidade porque ela vai ser destruída, e eu estou indo para a cidade onde mora o descanso, o lugar do repouso, a cidade celestial. Enquanto isso, o flexível está ouvindo. E já diz a palavra, ele é flexível. Ele, a princípio, ele concordou com o obstinado, porém ele ouviu essas palavras do peregrino, que ele estava indo para um lugar melhor, e ele diz, bom, isso é legal, eu gostei, será que ele não está com a razão? Aí o obstinado diz, não, vocês são todos malucos, eu vi que ele já influenciou você também, eu vou para minha casa, para o meu conforto, vou comer aquelas salsichas que vocês adoram, vou abrir uma cerveja, vou sentar em frente à televisão e ver um jogo de futebol, eu vou fazer todas as coisas que eu desejo, afinal é uma bobeira isso que vocês vão fazer. E o flexível topa, tá bom, vamos lá, vamos andar com o cristão. E Spurgeon está comentando essa história, ele aceita a proposta, mas quando ele passa pela primeira dificuldade, eles atolam no pântano do desalento. Eles vão emergindo. E ali eles ficam presos. E ali ele diz, por que eu fui dar ouvidos a você? Por que eu fui te ouvir? Eu deveria ter voltado para minha casa. E é exatamente isso que eu vou fazer quando eu sair daqui. E ali ele consegue sair do pântano. E o cristão, todo embaraçado, com o seu fardo nas costas, ele pede ajuda. E ele diz, não vou ajudar você não. Você que saia daí sozinho. E é exatamente isso que Spurgeon estava dizendo. A primeira dificuldade, ele diz, essa é a felicidade de que falaste por todo o caminho até aqui? Se já encontramos nessa situação após terminarmos o primeiro trecho, o que nos espera até o final da jornada? Quando eu me livrar de tamanho mal, tratarei de retornar à minha antiga vida. Não é assim? Aquelas sementes que são lançadas, essa não foi nem a que os pedregais, os espinhos sufocaram, foi aquela que caiu no meio do caminho. Aquele que ouviu a palavra, que até gostou, foi até simpático, veio na igreja, mas ele saiu à porta da igreja, ele já ouviu uma música, ele já começou. Entenderam? A primeira dificuldade, a primeira facilidade, a primeira coisa que aconteceu, ele já abandonou o barco. Ele diz, isso aqui talvez não era tão importante não, Deus é tolerante, Ele é amor, Ele me perdoa.
Esse era o cenário. Esse é o cenário. Ele está dizendo, as pessoas, quando passam uma pequena provação, uma tristeza, logo se abatem. Isso é o Spurgeon que escreveu. E a alegria inicial é esquecida. E aqueles que estavam partindo para o caminho do céu retornam, provando que não começaram de forma certa e nunca tiveram a obra do Espírito Santo verdadeiramente em suas almas. Não passaram pelo pesar da cruz. Ali Spurgeon diz, ele diz, John Bunyan devia ter dito que antes mesmo de cristão ter apresentado a perdição, dito que era perigoso ficar nessa cidade, e antes mesmo de ele ter dito que ele estava indo para o caminho celestial, que ele estava indo para um caminho que não haveria dores, para um caminho que não havia sofrimentos, não havia choro nem nada, eles deveriam ter passado pela coisa mais importante e a mais fundamental, pela cruz de Cristo. O fardo dele cairia, ele não levaria, o fardo já não seria mais dele. Jesus diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, eu não vos dou como o mundo vos dá. Essa foi a diferença. Então, ao invés de cristão ter apresentado a flexível o caminho da cruz, o caminho de negar a si mesmo, do abandono das suas práticas, apresentado primeiramente a cruz, quem sabe não haveria esperança? Isso é o que nós devemos fazer. Nosso plano de evangelização não é atrair as pessoas pelas iscas, por contos, por fábulas, porque senão nós seremos falsos também. É apresentar aquele que deu a sua vida por nós, aquele que sangrou por nós, aquele que derramou gotas de agonia naquele monte da agonia, no Getsemane. Um evento que a medicina diz que isso pode acontecer, alguém sangrar, mas isso requer vários eventos dentro do seu corpo, uma agonia terrível, e foi isso que Jesus fez. Nós devemos mostrar para o pecador que ele merece a ira de Deus, o abandono de Deus, ele merece ser punido com a violenta cólera de Deus, ser esmagado como uma uva no lagar de Deus. Portanto, todavia, ele não o é, porque Deus, em sua soberana paciência, suportou e tolerou, e deu seu filho para que ele não fosse esmagado como deveríamos ser. Ele enviou aquilo que ele tinha de melhor. Jesus sacrificou-se por nós. Portanto, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso passar por cima, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso filho, nosso irmão mais velho, Ele é o nosso alívio. Aleluia. É esse o nosso Deus, é esse o nosso Senhor. Portanto, é isso que nós devemos apresentar ao pecador, a Jesus. É como eu sempre digo, se a pregação da cruz não for o suficiente para o pecador, nada mais será suficiente. Aleluia. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, meu irmão. E eu encerro aqui para vocês em 2 Coríntios, Paulo dizendo, no capítulo 12, 8, ele diz assim, é um dos exemplos de orações de um homem de Deus, um servo, um discípulo, um homem santo, que não foi ouvido algumas vezes também, humanamente dizendo. Ele ora ao Senhor 3 vezes, roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ele está falando de um espinho que tinha na sua carne. Paulo vai 3 vezes em oração e pede. Aí ele tem uma resposta do dono da vida, do dono da cura, do dono de todas as coisas, que diz para ele, Paulo, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí Paulo entende completamente, e agora ele diz, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. É por isso que ele venceu e passou por tribulações muito maiores do que a nossa. É ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. É você não se dobrar diante de um vírus. É você não se dobrar
diante de uma situação, é você não se debruçar diante de um problema e achar que aquilo não tem solução. Ser um discípulo de Cristo é ser luz, é ser sal. Esses dias eu estava no mercado, já tem uns dias já, eu queria comentar isso com vocês, e você observa a luz em alguns lugares, e é tão fácil você observar pessoas que não são cristãs, mas quando você observa alguém, dá vontade de você ficar perto dele, dá vontade de você conversar com ele. Esses dias eu fazendo compra, eu vi lá um remanescentezinho, um discípulo de Jesus, e ele estava lá no atacadão cantando: eu quero estar com Cristo. 9 horas da manhã esse homem queria estar com Jesus. As pessoas passando ali, é como se ele dissesse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele homem estava cheio de Deus, e eu ali me alegrei querendo saudar aquele homem, mas ele estava tão concentrado enquanto fazia o seu trabalho humano. Eu quero estar com Cristo. O desejo dele era estar com Deus. Você sentia Deus nas palavras daquele homem. Aquilo me arrepiou, me deixou totalmente otimista, dizendo: o Senhor ainda tem os seus remanescentes, os seus pequeninos que te amam. Eu aprendi, e eu encerro com essa frase de Leonardo Ravenhill, que disse que a importância do Espírito Santo, e como é bom que você o busque e esteja com ele, e ele seja a sua companhia. Ele disse que é melhor viver 6 meses cheio da unção do Espírito Santo do que 60 anos sem ele. Ele diz: é melhor você passar 6 meses cheio da glória, cheio da graça de Deus, até que você diga: combati o bom combate, ainda que a sua carreira já esteja encerrando. Você diga: combati o bom combate, ainda que seja 6 meses, encerrei a carreira e guardei a fé. Talvez eu não tenha mais expectativas, talvez as coisas que eu desejaria não vão mais acontecer, mas 6 meses é como se Davi dissesse: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 longe da tua presença. É isso, melhor é 6 meses cheio do vigor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, do que 60 anos longe de Deus. É verdade. É como eu já disse aqui, é como se Pedro estivesse pregando, agora cheio da luz do Espírito Santo, um sermão, 3.000 almas. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, pregaremos 3.000 sermões para talvez uma alma. Essa é a diferença. O discípulo de Jesus gera discípulos, e discípulo gera vida. E é isso que eu tinha para dizer para vocês nessa manhã. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Tem discípulos do Senhor aqui? Aleluia. Eu creio. Nada não é fácil, né? Nós temos uma promessa. Amém? Eu quero, antes de encerrar, dar oportunidade para a irmã Eliane. Não? Amém. Então, peço que se levantem. Vamos orar e agradecer por esse culto maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que nos fortalece, que nos dá ânimo, né, para sermos discípulos do Senhor. Amém? Senhor Deus maravilhoso, nos colocamos, Senhor, na Tua presença para Te agradecer, meu Pai. Agradecer, Senhor, por cada palavra que foi dita aqui essa manhã. Que essas palavras, Senhor, venham entrar, Senhor, em nossos corações e fazer morada, Senhor. E nós venhamos praticar, Senhor, tudo o que aprendemos aqui essa manhã de Ti. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui conosco, se alegrando, Senhor, Te glorificando, Te exaltando, Pai. Que nós possamos voltar para nossas casas, cheios do Teu Espírito Santo, falando, Senhor, do Teu amor, da Tua verdade, da Tua justiça, Pai. Que venhamos, Senhor, continuar esse culto em nossos lares e durante a semana, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu Te louvo e Te agradeço. Amém? E o culto continua e tem café, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.
Graça.